Ontem eu facilitei uma constelação em que o tema da pessoa tinha a ver com um exame que ele fez e tinha um problema no fígado. Na constelação apareceu a raiva, tinha muita raiva. E quando a gente representou a raiva, olha que interessante, quando a gente representou a raiva, quanto mais a raiva aumentava, mais o fígado ficava agitado, agitado, agitado. Então a gente viu na constelação uma relação direta entre a raiva em excesso, a raiva reprimida, acumulada, e o funcionamento do fígado que estava sobrecarregado. Quando eu usei as frases que eu falei, que a gente usa para imagem e pensamento, ou para o que está oculto, daí as frases que eu usei foi: eu vejo você, você faz parte, eu te agradeço pelo que você me traz de bom, e eu deixo com você o que é seu e guardo comigo o que é meu. Para minha surpresa, ao invés de resolver, a agitação aumentou. Daí eu percebi, tem algo por trás. Não é só a raiva em si. Não é só reconhecer a raiva. Na verdade, a raiva tem algo por trás. Algo que precisa ser visto. Então não basta só ver a raiva. Porque ao reconhecer a raiva, que foi as frases que eu propus, a agitação aumentou. Então eu precisava olhar para o que estava por trás. Daí o que eu fiz? Incluí a tristeza. Quando uma pessoa entrou para representar a tristeza, a agitação diminuiu no mesmo momento. Foi incrível. Foi muito interessante. Surgiu uma calma quando incluiu a tristeza. Ou pelo menos a agitação diminuiu. O que isso indicou? Que a agitação era um esforço para fugir da tristeza, para não aceitar a tristeza. Quando se olhou para a tristeza, quando ela foi incluída no campo, todo o mal-estar passou e chegou numa solução. Então, o que eu estou dizendo é, a tristeza está por trás de praticamente todos os problemas, ou da maioria dos problemas. Exemplo, mágoa. Uma outra constelação que eu fiz, a cliente tinha mágoa em relação ao pai e ao irmão. Daí eu perguntei, como você se sente em relação a essa mágoa? Tristeza. Quanto? 10. Quando a gente olhou para a tristeza, ou seja, ela olhou para a própria criança interior, que estava triste, e acolheu a criança interior, reconheceu a tristeza, a mágoa passou. Quando eu perguntei, quando você olha para o seu pai agora, como você se sente? Ela não tem mais mágoa. Aí eu perguntei com o seu irmão. Com o irmão tinha um pouco de mágoa. Daí, o que a gente fez foi reconhecer a tristeza. Eu perguntei de novo, esse um pouco de mágoa, quanto de tristeza tem? Ah, tem 5 de tristeza. Então fala para o seu irmão, eu me sinto triste pelo que aconteceu. Porque eu precisava de consideração. Aí ela falou isso, eu perguntei quanto está agora a tristeza. Ela, nossa, diminuiu, não tem mais. Então, um aspecto importante sobre como lidar com as emoções é que você pode fazer isso com o reconhecimento delas como certas. E toda emoção traz uma necessidade associada a ela. Quando a gente expressa a emoção, quando a gente fala da emoção, quando a gente reconhece ela e reconhece a necessidade por trás, como eu fiz no exemplo, eu me sinto triste porque eu preciso de consideração. Esse reconhecimento diminui a tristeza, diminui o mal-estar. Então, como eu falei, qual que é a ferramenta? Antes da gente ir para a segunda parte, então, qual é a ferramenta que você já pode aplicar a partir de agora? A partir de agora, no seu atendimento, você pode incorporar quando a pessoa traz um incômodo, um peso, um mal-estar, você pode propor para a pessoa usar algo para representar o mal-estar. Se a pessoa, por exemplo, não consigo respirar, estou muito mal, você pode perguntar a imagem, isso é a imagem e pensamento, qual a imagem você tem para esse incômodo, para esse mal-estar? Ou você pode pegar um objeto e falar, ó, esse objeto representa o seu mal-estar. Ou se você tiver os bonequinhos, você usa o bonequinho para representar. Porque a imagem e pensamento é o que a gente vê no bonequinho. Então, mesmo que você aprende no curso de constelação familiar individual, você aplica aos bonequinhos e tem o mesmo resultado. Porque o bonequinho, seja qual for, ele na verdade é um receptáculo para a imagem e pensamento. Então, esse é o ponto de encontro. Então, quando você aprende a fazer com as imagens, do jeito que eu explico, você aplica para os bonequinhos. Então, qual é o exercício que você pode fazer comigo agora, se você quiser? Pensa em algum incômodo que você tenha.
Exemplo, você sente ansiedade, medo, qualquer situação assim, pensa nesse mal-estar, nesse incômodo que você tem, e aí eu vou facilitar com você. Você vai ver que vai durar 2, 3 minutos. E o mesmo que eu vou fazer, você pode anotar e experimentar com alguém, porque não tem contraindicação. Então, quando você pensou no mal-estar que você quer lidar, pode ser uma emoção, pode ser uma agitação, pode ser o que for, frustração, medo. Se você quiser pensar em uma pessoa, coloca o foco no que a pessoa desperta em você. Qual é a emoção que te incomoda que a pessoa desperta? Você sente agitação, incômodo, tá? Aí agora você pega um objeto, qualquer que seja, pode ser uma caneta. E aí esse objeto que você escolher vai representar o incômodo que você sente. Percebe se esse incômodo é tristeza, raiva ou medo. E aí vê qual que está maior. Pode ser raiva, né? Quando é um incômodo em relação a alguém, normalmente é raiva. Quando é com a gente mesmo, é tristeza. E o medo quer que a gente se proteja. Então, vou pegar um exemplo. É tristeza, né? Então, pensa, quanto de tristeza? O objeto representa a tristeza. E você coloca na sua frente. E aí você vai utilizar as 3 frases que eu indiquei antes. Você pode fazer. Eu vou falar e você já faz. Eu vejo você, você faz parte. Eu te agradeço pelo que você me traz de bom. E eu deixo contigo o que é seu e guardo comigo o que é meu. Como foi? Percebeu que é simples? São 3 frases que você pode memorizar num instante ou anotar no celular. E tudo que você faz é muito simples. Percebeu como é simples? Então, o meu objetivo é mostrar que a constelação familiar é muito simples. Não foi assim que eu aprendi na primeira formação. Eu aprendi assim porque eu fiz várias formações e pratiquei muito. A prática me ensinou. Então, a constelação me ensinou. Eu aprendi nas formações, aprendi lendo livros e a própria prática da constelação me ensinou. Então, o meu objetivo é mostrar que a constelação familiar é muito prática, é muito simples. Ok? Então, são 3 frases. Você escolhe um objeto para representar o incômodo e você usa elas. No curso de constelação familiar, você vai aprender os outros 4 pilares, ou seja, 4 outras formas de utilizar. Você vai aprender essa com um nível adicional de profundidade e, e muito mais. Tá? Então, agora a gente está entrando na segunda parte. A segunda parte, então eu vou falar do curso de formação em constelação familiar individual, que é um curso para quem é terapeuta e quer incorporar a prática da constelação familiar, ou que quer aprender constelação familiar, porque o curso é completo. Você vai aprender constelação do zero e vai ser capaz de facilitar a constelação familiar em 8 semanas. O curso vai durar 8 semanas, são 8 módulos, e tem as aulas ao vivo, que são aulas de prática e revisão, eu vou falar isso daqui a pouco, tá? Então, o curso de constelação familiar, ele surgiu da minha busca por me resolver. Então, eu tinha um ressentimento que não passava, eu tinha buscado várias terapias e não resolvia. E você já percebeu que um problema que é frequente é que as pessoas às vezes não conseguem mudar, encontram uma dificuldade que não resolve? Então esse é um problema frequente na terapia. A pessoa passa 2, 3, 4 anos e não resolve um problema. Não é frustrante? Daí a abordagem sistêmica, a constelação familiar, é essa forma de você resolver, porque o problema não se resolve enquanto você não incluir algo que causa o problema. A abordagem sistêmica é você entender essa dimensão, que às vezes é uma relação da pessoa com ela mesma. Ela não se permite mudar, e você vai entender como fazer isso no curso de constelação familiar individual. Ou é a relação com os pais, algo que ela não aceita nos pais e ela não aceita nela. Ou às vezes é querer ser igual à dor, sentir a mesma dor que o pai ou a mãe. Por amor a eles, você vai entender como liberar isso, como mudar isso. Às vezes é em relação à família. Existe um campo familiar e a pessoa não quer sair desse campo inconscientemente. Você vai entender como lidar com isso. E isso é o benefício da abordagem sistêmica. Você consegue resolver
questões que por outros caminhos não se consegue ou se leva muitos anos, você consegue resolver isso em uma sessão. Muitas vezes em uma sessão, na minha experiência é uma sessão. Varia de pessoa para pessoa, mas a maioria das pessoas que eu já atendi resolveu as dificuldades que trouxeram na mesma sessão. Teve pessoas que não, mas foi a minoria. Então, como que eu cheguei? Como que eu virei terapeuta? Então, para começar a história de uma forma bem objetiva, eu sempre tive uma busca por autoconhecimento, lia um monte de livros para me entender, gostava de filosofia, assim, tinha perguntas sobre o sentido da vida. E quando eu cheguei, se você conhece a astrologia, o retorno de Saturno é quando está perto dos 28, 29, até os 30 anos. E aí é um momento que as pessoas sentem um incômodo maior, que é como se a vida tipo afunilasse, é como se os problemas ficassem mais intensos. E quando eu estava em 2010, com 27 para com 27 anos em 2010, eu decidi buscar terapias. Eu tinha feito reiki, sessões de reiki, já tinha mudado alguma coisa, mas o ressentimento não passava. E aí eu entrei numa formação de constelação familiar. Eu tinha então decidido, na época eu queria ser diplomata, eu estava fazendo um cursinho para ser diplomata e achava que eu gostava. Daí uma amiga falou para mim que ela ia fazer um curso de terapeuta, de terapia, eu falei, vou fazer também. Acabou que eu achei um de constelação familiar, por acaso, mas que não foi acaso. E aí já entrei no primeiro módulo, era um módulo de 3 dias, que aconteciam a cada 3 meses, então o curso durou 2 anos. No primeiro dia, era sexta, sábado e domingo, eu não entendi nada do que estava acontecendo. Mas aí no sábado de manhã, eu ouvi uma citação da facilitadora que fez muita diferença, que foi assim: quem não aceita os pais como eles são, vivencia um vazio, um sentimento de falta. E muitas vezes busca compensar essa falta, seja na busca espiritual ou na busca por autoconhecimento. Quando eu vi isso, eu me reconheci. E aí pensei, eu quero saber mais de constelação. Eu já comprei os livros do Bert Hellinger, comecei a ler e já marquei a minha constelação para a semana seguinte, ou 2 semanas depois. Acho que na semana seguinte eu fui participar para ver como era e mais detalhes, e na seguinte eu constelei. Daí o que eu vi foi que o ressentimento que eu tinha não era só meu, por isso que eu não ia passar só mudando em mim na terapia individual. Precisava ver o campo, estava no campo das relações em família. Esse reconhecimento do campo nas relações em família e a inclusão do que precisava permitiu que o meu ressentimento, que era 10, baixasse para 3. Daí eu tive certeza, eu quero saber tudo sobre constelação familiar, eu quero aprender mais. E eu acabei me tornando terapeuta quase que por acidente, porque quando me perguntavam se eu queria ser terapeuta, a minha resposta era: então, na verdade eu faço para mim, eu quero me trabalhar, eu quero me desenvolver. Só que por eu praticar muito e fazer de várias formas, então eu acabei que nos outros cursos de terapia que eu estava fazendo, de PNL, por exemplo, surgiu a oportunidade de facilitar. Eu facilitava com objetos. Na sessão individual, sobre várias pessoas, eu já fiz. No começo de 2012, o primeiro grupo, e logo depois comecei a facilitar grupos de constelação e também fazer sessões individuais. Então foi assim. E uma coisa curiosa, que ano passado eu comecei a atender online, e como uma forma de atender mais pessoas, ajudar as pessoas, eu ofereci sessões gratuitas de 25 minutos. Eu atendi uma média de 20 pessoas por semana ao longo de um ano, então eu atendi mais de 1.000 pessoas. E em 25 minutos, a maioria das pessoas vivenciava uma mudança significativa. Tinha pessoas que não, porque cada pessoa é diferente. Tinha pessoas que queriam falar, e mesmo que eu direcionasse para o momento presente, a pessoa voltava a falar, e ultrapassava os 25 minutos. Foi muito aprendizado esse período. Mas por que eu estou destacando isso? Porque se você acessar o meu site, constelasp.com.br, você vai ver que tem depoimentos onde pessoas falam: olha, em 25 minutos, uma dificuldade minha, que me acompanhava há vários anos, resolveu. Outras pessoas dizendo assim que em 3 sessões resolveu 3 problemas importantes que não tinha resolvido em 10 anos de terapia. Então, isso é para você perceber que funciona. E que eu estou falando a partir da minha experiência, não é de livros.
É de livros também porque eu li um monte de livros e faço um monte de informações. Mas o que eu estou falando de constelação é da minha prática de constelação, da minha prática diária, atendimentos diários ao longo de 10 anos e o tempo todo praticando de todas as formas. Então, o que você recebe no curso de constelação familiar é uma abordagem prática que funciona e você aprende porque você vai ver que é o essencial. Você vai aprender o que você vai usar. E a própria prática vai te fundamentar, porque você vai entender fazendo. É a melhor forma de aprender. A melhor forma de aprender é você entende o essencial, experimenta e a própria prática te ensina. Então, esse webinário, como eu falei, eu estou ensinando um pacote, um pilar, uma das bases que você acessa no curso. Eu uso 5 princípios, 5 bases, 5, vamos dizer, ferramentas com uma certa regularidade. No curso você vai aprender as outras 4. Aqui no webinar eu ensinei uma, você vai aprender as outras 4 no curso. Então, a visão geral do curso de constelação familiar individual é que ele acontece em 8 módulos. Você tem um módulo por semana e cada módulo vai te ensinar uma forma de fazer constelação familiar. Ou seja, na primeira semana você já aprende uma ferramenta que você pode utilizar de imediato. Você aprendeu, viu no vídeo, você já pode praticar, porque é muito simples, é sem contraindicações. Então no módulo 1 você aprende o modelo básico, o que está por trás. Você entende a lidar com o que está oculto e as camadas do que está oculto. No módulo 2 você aprende a trabalhar com polaridades. O lado que quer algo e o lado que não quer esse algo. E a gente tem polaridades. O lado que quer o relacionamento e o lado que não quer. O lado que quer perder peso e o lado que não quer. Você entende essa dinâmica e praticar esse modelo te ensina a usar isso na sua abordagem. Você passa a usar essa compreensão das polaridades na sua vida também, se você quiser. No módulo 3, você aprende o modelo básico nível acima, que é a aplicação da ordem do amor precedência, e que tem a ver com, se você não consegue resolver num nível, você vai no nível acima. A dificuldade entre irmãos precisa incluir a relação com os pais. A dificuldade entre pais e filhos precisa incluir a relação dos pais dos pais. E o quarto módulo, a quarta semana, você vê a fonte arquetípica, que tem a ver com dar para você o que você espera no outro. Isso facilita muito a mudança. Muitas constelações chegou numa solução porque eu utilizei essa ferramenta. Parecia que estava resolvido, mas tinha um incômodo. Aí eu perguntei, o que você quer da pessoa que você não está recebendo? Ah, reconhecimento. Aí eu proponho para a pessoa usar essa ferramenta, onde ela se dá reconhecimento, eu pergunto, como está agora? Nossa, resolveu, passou no mal-estar. No módulo 5, você entende as frases de solução e os contextos dela. Você entende a essência e você passa a adaptar do seu jeito. O módulo 6 é sobre as emoções básicas, então a gente enfoca trabalhar com tristeza, raiva e medo. No módulo 7 e 8 você vê as ordens da ajuda, que é a lapidação, ou seja, as ordens da ajuda são a aplicação das ordens do amor à ajuda, à terapia. E aí você entende que quando você escolhe se alinhar com as ordens da ajuda, que são as ordens do amor, o processo fica muito mais fácil, muito mais simples. Além dos módulos gravados que você acessa na plataforma do curso, você vai ter 3 aulas ao vivo. As 3 aulas ao vivo, cada uma tem 3 horas. E elas são momentos onde você vai praticar com os outros participantes. Você vai ver a demonstração, vai tirar dúvida e vai praticar. Essa é a função delas. E você pode experimentar o curso por 14 dias, por 15 dias, 2 semanas. Ou seja, você compra o curso sem risco. Sem risco, porque você experimenta por 2 semanas, se não for o que você esperava, você pede o dinheiro de volta. Um bônus extra, eu não falei ainda dele, vai ter um bônus extra que é a participação de 2 vivências exclusivas, só para quem está no curso. Os 2 bônus são uma vivência com o tema da procrastinação à realização, uma vivência de 3 horas, onde é a aplicação da constelação familiar, trabalhando nesse tema, e a outra vivência é propósito e satisfação profissional. São 2 temas frequentes na constelação familiar e a gente enfoca esse tema durante a vivência, onde existe um olhar para compreender como usar, como lidar com a constelação familiar aplicada a um tema específico como esse.